Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Mas antes de eu falar quem é o convidado que está aqui comigo hoje, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Já deixa agora, porque você vai esquecer depois. E o like é importante para a gente. Além de te pedir para compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda a gente, ajuda a levar esse conhecimento, esse conteúdo para a galera toda aí. Então compartilha nos seus grupos, compartilha com a família, com o pessoal do trabalho, com todo mundo que você puder, porque isso ajuda muito a gente. Eu estou recebendo aqui hoje o Luiz Henrique Guimarães, que é presidente da Cosan desde abril de 2020. Ele também é conselheiro da Raizen, onde ele atuou como diretor-presidente e ocupou também o cargo de presidente na Comgás, na Companhia de Gás de São Paulo. A gente vai falar sobre vários assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, além de conhecer um pouco mais de quem é esse super executivo que topou vir aqui, arrumou um espacinho na agenda para vir aqui contar um pouco dessa história para nós. Luiz, super obrigado. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Imagina. E parabéns pelo seu projeto. Eu que agradeço. Fantástico. Eu sei o quanto a tua agenda é corrida, então é uma honra te receber aqui hoje. Eu queria pedir para você se apresentar para nós. Quem é o Luiz? Como você começa a sua carreira até chegar hoje a ser o CEO da companhia? Por onde você passou? O que você estudou? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Obrigado aí pela sua oportunidade. Não, eu sou Luiz Henrique Guimarães, sou carioca, dá para ver pelo X e pelo S. Sou casado com Leonora, tenho 2 filhas, Ana Carolina e Ana Luísa. Sou tricolor, né? E eu fui criado no Rio de Janeiro, né? Meus pais também nasceram e foram criados no Rio de Janeiro. Estudei em escola católica, né? Fiz o Santo Inácio a minha vida toda, né? Desde a alfabetização até me formar, e resolvi ingressar na carreira de estatística, onde eu me formei na faculdade da Escola Nacional de Ciência e Estatística, uma escola do IBGE no Rio de Janeiro, focada na formação de profissionais para o IBGE, né? E uma escola com formação matemática e de ciências sociais, né? De geografia, história bastante forte nesse negócio. Eu sempre gostei muito de matemática, resolvi fazer essa faculdade, né? E quando eu estava na faculdade, eu fiz estágios, né? Meu primeiro estágio foi em banco, foi no Chase, quando o Chase ainda estava no Brasil, naquela época, como bancular brasileiro em Chase, e tive uma experiência muito legal em tesouraria. Mas logo depois tive a oportunidade de ir para a Shell, né? Onde eu fui estagiário também na área de lubrificantes, onde eu fiquei grande parte da minha carreira, né, em lubrificante, fazendo várias funções, vendas, sistemas, logística. E aí até que eu tive uma chance muito bacana, que é onde eu fui expatriado e fui morar na Inglaterra para cuidar de um projeto global e de uma categoria de produtos globais, que me deu assim essas coisas, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas você tem que ter sorte na vida também, né? Tem que contar com esse temperinho, né? Não tem jeito, né? Eu, com 20 e poucos anos, ter tido a chance de ser expatriado numa companhia global como a Shell e ter ido cuidar de uma categoria que olhava muito para a Ásia, né, naquele momento ali dos tigres asiáticos, né? Estou falando aí de 95, 96, 97, né? E ter a oportunidade de ter conhecido, né, Vietnã quando estava abrindo, conhecendo China quando estava abrindo, e tudo que estava acontecendo, aquela revolução na Ásia, e fazendo os paralelos que acontecia na América Latina e no Brasil, me deu uma vivência muito bacana, né? E eu continuei na Shell vários anos, e depois tive a oportunidade de ter a transformação aqui do mercado brasileiro, quando foram privatizadas as telecoms. Eu saí da Shell e fui trabalhar na Brasil Telecom, né, que cuidava ali do centro-oeste brasileiro e do sul brasileiro. Eu também tive uma oportunidade muito bacana de viver um momento uma empresa sair de estatal para privada. Com todos os desafios. Pegou bem esse... Eu participei dessa transição, né, o que também me deu uma experiência de enxergar, né, o lado público, o lado de governo, o lado de transição, né, os desafios, e participar disso, e numa indústria que era ali no boom da internet no final da década de 90, né, com a criação do IG e de várias outras plataformas, call center sendo desenvolvido, né, aquele primeiro boom de transformação digital que a gente passou. A gente viu que depois teve o bust, né, teve o boom e o bust, mas as grandes tecnologias, as grandes questões continuaram,
né? Então foi uma época muito, muito bacana. E depois acabei voltando para a Shell, né? Que é uma coisa assim, até não muito comum, né? De a pessoa sair, mas no meu caso, acho que tinha uma relação muito bacana. Acabei voltando para a Shell, indo direto para o exterior, onde eu fiquei. Mais uma vez foi para o exterior. E comecei de volta ao exterior, fiquei um longo tempo no exterior, já com família, né? Com as filhas pequenas e tal. Fomos para Londres. E aí toquei alguns negócios internacionais e acabei movendo depois para os Estados Unidos, né, onde a Shell tinha feito uma aquisição grande de alguns ativos de lubrificante. Fiquei lá também quase 4 anos, quando surgiu a Raízen, né, quando algum dia a Shell, junto com a Cosan, resolveram se juntar para, de fato, criar essa empresa que é uma empresa integrada de energia renovável, né, que é juntando a potencialidade da cana-de-açúcar, que é a melhor planta para transformar energia solar em biocombustíveis e processos de baixíssimo carbono, né? Com a distribuição de combustíveis que a Cosan tinha adquirido a Esso no Brasil, e a Shell estava aqui há 90 anos na época. Então juntou isso, criaram a Raízen, e aí eu tive a sorte, de novo, e a oportunidade de ser convidado para voltar para o Brasil para poder tocar esse negócio do início. Participei da criação da marca. Uau, que né? legal. Participei da criação da cultura, como é que a gente juntava... O startup mesmo da empresa. Startup total, né? O melhor dos dois mundos, né? Uma empresa de dono brasileira, e conhecia e do agronegócio, que o nosso fundador, né, o Rubens Ometo, trazia, com a experiência de uma multinacional, com a cabeça de transição energética já naquela época, né? Estou falando de 2010, né? E tudo que o mundo ia passar, e juntando esse negócio e com outros vários colegas, né? O Vasco, que era o nosso CEO, líder na época, criando esse gigante, né? que foi e é a Raízen, e tem toda a perspectiva para isso, né? E aí foi minha transição, né, de uma multinacional, né, da qual eu estava há muitos anos envolvido, para uma empresa nacional com startup, 2 investidores. Né? Já nascia muito grande, com 2 acionistas muito grandes, como Shell e Cosan, mas numa nova realidade, num novo momento. Tal. E foi muito bacana ter tido essa oportunidade de construir. E, ato contínuo, né, a Cosan compra uma participação na Comgás, né, que é a empresa de distribuição de gás aqui em São Paulo, da qual a Shell era sócia. Né? A Shell era sócia da BG na Comgás, e a Cosan compra a participação da BG na Comgás e vira sócia da Shell, além de estar com a sociedade na Raízen e também na Comgás. E aí eu fui escolhido para ser o primeiro CEO nessa nova configuração de acionistas, né? E de novo tive uma oportunidade incrível, que é entrar numa companhia que era super bem tocada, né? Uma companhia que veio de uma privatização também em 99, isso era 2013, e entender como é que se toca uma concessão. E para mim era algo novo. E era uma empresa pública na época, a Comgás é listada, então com acionistas, né, transações, analistas externos, etc. Que eu tinha, de alguma forma, indireto na Raízen, via a Cosan ser listada, mas era diferente ali, e me deu uma super aprendizado, entender de regulação, né, mercado regulado, agência reguladora, esse tipo de coisa. E fiquei lá 3 anos, foi muito bacana, é um time super competente, mas fizemos uma transformação grande na companhia, com a cabeça mais de mercado, de que, apesar de você ter um monopólio natural, você estava competindo o tempo inteiro com GLP, com eletricidade, com carvão, com óleo combustível, com óleo diesel. Então era um mercado que você tinha que converter cliente, né? Isso foi muito bacana, que a gente trouxe uma energia legal, de que eu vinha desse background de distribuição e de vendas, para uma empresa que era mais uma empresa de engenharia, muito sólida, com muita segurança, mas que tinha a oportunidade de ser transformada e evoluída com o time que estava lá, que era um time super competente. E aí tive a chance de voltar para a Raízen, aí, sim, como presidente da Raízen, quando o Vasco completou a sua jornada de enorme sucesso de 5 anos na Raízen, voltei para ser presidente. Então foi bacana que eu participei da concepção da Raízen. Da concepção, da criação. Fui o vice-presidente de combustível, que unificou as marcas Shell com a marca Esso, né, transformando ali, naquela época eram 4.300 postos, hoje são mais de 7.000 postos, e voltar para poder trazer a companhia para um novo desafio, né, o desafio de crescer muito a parte de renováveis, o desafio de internacionalização, né, acabamos entrando na Argentina, adquirindo uma operação da Shell na Argentina, expandindo as operações de trading, de açúcar, de etanol, criando, né, a expansão do início do etanol de segunda geração, né, que foi, na verdade, na gestão do Vasco, eu tive aí a felicidade de continuar, e agora aí com o Mussa tocando a expansão grande para mais de 10 plantas e um futuro super próspero para o etanol de segunda geração, né? E aí, quando chegou em 2020, eu
fiz a transição para ir para a holding da Cosan, né? Eu já conhecia bastante negócio de lubrificantes, apesar de nunca ter estado envolvido diretamente na Moove, mas participando dos nossos comitês, mas minha essência era lubrificante, já tinha tocado a Congás, já tinha tocado a Raízen. Já tinha bastante experiência obviamente, acumulada. A Rumo era a empresa que eu menos conhecia, Uhum. e aí teve a decisão, né, do nosso chairman de fazer essa transição, e eu vim para a holding, e foi um momento super peculiar, né, porque a gente tinha sofrido, o grupo sofreu um ataque de hackers em março de 2020, né? Eu ia assumir em abril de 2020, né? Então foi uma época super complicada. Conturbada. E 17 de março de 2020, você lembra, começou a pandemia. Exatamente, ainda teve mais esse desafio, né? Assim, eu fui premiado nesse caso, né? Que eu fui assumir a holding, fazer toda a transição, né? Com o Marcos Lutz, que fez um trabalho de enorme qualidade como CEO da Cosan, aí fazer a transferência para o Mussa, que veio a me substituir na Raízen, no meio dessa confusão, né? No meio de um ataque de hacker, e a gente se reorganizando, né, para um novo momento de segurança, né, e entrando no meio da pandemia, que a gente não sabia o que vinha pela frente. Exatamente como seria, né? E eu entendi aqui que uma parte desse seu negócio você começou aqui Comecei também. Da pandemia. Exatamente então isso. A gente tem algo em comum aqui nesse assunto. E exatamente aí, isso. De novo, na vida tem sempre essas questões, né? Você pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acho que o copo meio cheio, numa transição dessa, foi que eu tive a oportunidade, né, e a felicidade de, com a qualidade do time que a gente tem na Cosan, né, dos CEOs e de todo o time na holding, de unir muito no momento de adversidade. Né? Nada melhor do que a adversidade para unir as pessoas num propósito comum e de se trabalhar junto para, no nosso caso, era defender a sobrevivência da empresa, dos nossos funcionários, muito, muito preocupado com a segurança, da saúde, mas a nossa atividade a gente tinha que estar fora de casa. O nosso gasista tinha que estar atendendo uma emergência, os nossos caminhões tinham que estar na rua atendendo os postos, né, e os hospitais e as empresas para que elas pudessem continuar funcionando. Né? Enfim, então, a gente não tinha o luxo, né, de estar todo mundo. Claro que a gente teve o máximo de pessoas em casa, mas tivemos que continuar com pessoas no campo e dando a assistência necessária, o cuidado necessário, porque vocês só estão fora de casa. Né? E, obviamente, tivemos a compreensão das pessoas e a confiança. E o trabalho duro ali, né, para não deixar as coisas... Que eu sempre quero reconhecer muito, porque, de novo, né, nada parou naquele momento, porque pessoas de muito brio, de muita capacidade tiveram lá atendendo os seus clientes, quando pessoas como eu e outros tinham o privilégio de poder ficar em casa comandando as suas operações. Né? Então, é o tributo que eu sempre faço aos médicos, aos enfermeiros, aos gasistas, aos frentistas, aos motoristas, né? Porque, assim, foram pessoas incríveis que arriscaram a vida para salvar outras vidas. Exatamente. Imagina a gente sem, sei lá, combustível, por exemplo. Sem gás natural. Exatamente. Né? Sem lubrificante, né? Enfim, sem alimentos, né? Porque a gente continuou embarcando os alimentos nos trens da Rumo para ir para a China, para ir para a Europa, né? Teriam milhões de pessoas que não teriam se alimentando durante essa crise global que a gente viveu. Né? Então, assim, são verdadeiros heróis, né? Que tiveram. Eu tive muito orgulho de coordenar esse time junto com meus sócios e colegas. Então, a gente se uniu muito nesse período. Então, foi uma fase, eu diria, bastante transformadora da Cosan de evoluir, né, de um grupo de empresas que sempre trabalhou coordenado, mas de um conjunto de empresas mais uniforme, olhando o que a gente podia fazer para catalisar. E esses últimos 4 anos, né, que estão quase completando agora o início do ano que vem, a gente veio focando o grupo, né, em questões que eu chamo de nos 5 setores que a gente participa, né, que são setores que a gente julga que o Brasil tem uma vantagem comparativa e competitiva incrível, né, que é agricultura, mineração, energia renovável, óleo e gás e geração de crédito de carbono, soluções para descarbonização, né, soluções baseadas na natureza. Né? Então, a gente tem negócios e investimentos em empresas focadas nesses setores, dos quais a gente escolheu participar em certas partes da cadeia, né, e com uma agenda muito forte, que são comuns às empresas, em gente, ESG e digitalização, né? Buscando o melhor de companhias independentes, focando no seu negócio, com grupos talentosos, com governança própria, com seus conselhos tocando, né? Com o DNA nosso, com a interdependência e oportunidade de sinergias que existem, sinergias de talentos, sinergias de compras, sinergias de projetos, etc. E aí que a gente vem concentrando aí os últimos anos, reforçando o partnership. A gente é uma empresa que tem um conceito de sociedade com um grupo de pessoas, né, liderado pelo nosso sócio fundador
e chairman, né? E buscando, obviamente, transformar o Brasil nessa potência verde que pode ser. A gente quer impulsionar, junto com outras empresas, sociedade, né? Gente como você que faz acontecer no lado social e de educação, né? A potência verde que o Brasil fosse. A gente não pode perder essa oportunidade. Não pode. Definitivamente não. E a gente é campeão em perder a oportunidade, mas dessa vez a gente tem que garantir esse legado para as próximas gerações e garantir que o Brasil está inserido nessa grande vantagem competitiva e comparativa que a gente tem. Então é isso que eu vim me ocupando aí nos meus 57 anos. Né? Que belíssima trajetória que você tem. E além disso, né, além de tudo isso que você já faz, você também é conselheiro em algumas empresas. Sou conselheiro em algumas empresas, né? Eu tenho o privilégio aí de liderar, na verdade, uma associação que é a Brasca, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, que agrega mais de 90% das empresas que são listadas em bolsa de todos os tamanhos, né? Então, eu sou o presidente do conselho lá. Fui recentemente eleito conselheiro na Vale, também, que é uma experiência super gratificante numa potência brasileira, uma empresa de enorme orgulho do Brasil, né? Uma das maiores mineradoras do mundo, tanto em minério de ferro, mas principalmente agora com foco enorme nos minérios de transição, né? Cobre, níquel. E sou conselheiro de algumas empresas do nosso grupo, né? Da Raizen e da Move. Né? Então, assim, além de obviamente participar como executivo do conselho da Cosan. Ô Luiz, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como você consegue fazer tanta coisa no seu dia? Assim, como é que você lida com tantas responsabilidades, né, com tantas atividades e ainda acha tempo de vir aqui, por exemplo, no XPXT, doar um pouco do teu conhecimento, né, fazer um pouco desse papel de compartilhamento, né? Como é que você faz isso? Eu acho que a primeira coisa é a equipe. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha equipe pessoal, que é a minha família, né? Minha esposa Leonora é um apoio incrível, né? Da minha assistente direta, Salete, né? Que é a mágica em gerenciar essa agenda e tá sempre 3 passos na minha frente para que eu nunca tenha problema, né? E do meu time, né? Do Felipe, do Beto, da Rita, do Marcelo, do Mussa, do Léo Ponte, do Nelson, né? Quer dizer, que são pessoas incríveis, do Levin, né? Da Paula, que são pessoas incríveis que cuidam das responsabilidades e do que eles precisam contribuir e alimentam, né? E trabalhamos desafiando cada um, né? E eu diria numa crítica construtiva sempre, né? Porque tem e garantindo que a gente está com o foco certo nas coisas que vão fazer a diferença. Acho que o grande desafio na vida, e assim como você me falou antes da gente começar aqui, pensa também em conselhos que você possa dar para os mais jovens e pessoas que estão no mercado de trabalho e querem evoluir. Assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a única coisa que todo mundo tem em comum são as 24 horas do dia. Né? Você seja o Bill Gates, né? Você seja o presidente de um país, né? Você seja qualquer pessoa, você tem 24 horas no dia. Então isso torna nós totalmente iguais. Totalmente. Né? Acorda de manhã, todo mundo tem a mesma oportunidade. O né? desafio é o que você faz com isso e onde é que você aloca o seu tempo. Então o exercício que eu gosto de fazer sempre é olhar a minha agenda para trás e para frente. Eu acho que todos nós temos prioridade na vida pessoal, vida espiritual, vida, né, esportiva, quem gosta de esporte, e vida profissional. E se você setou as suas metas ou o que para você é importante, garanta que você olha para trás a sua agenda e vê se você está alocando tempo. E o meu aprendizado, e falando com muita gente, olhando o meu próprio caso, não necessariamente se aloca o seu tempo nas coisas que você disse que são importantes. Então, lista toda semana que você falou, eu vou fazer isso, aquilo, esse outro e tal. E volta 2 semanas depois e olha a tua agenda. Você vai ver que muitas vezes você não cumpriu o que era a prioridade, você acaba sendo distraído por outras coisas e não fez o que ia fazer. Então, o controle da agenda, para mim, é o maior ativo que cada um de nós temos. Porque é ali que você vai conseguir determinar onde é que você vai dormir. E onde você vai colocar seus esforços. Você vai comer, né? Quem que você vai visitar, quem que você vai trocar ideia, quem que você vai ligar. Né? Tem aquelas declarações que você faz sempre no final do ano. Né? Vou me reaproximar dos meus amigos da escola. Né? E você nunca faz nada para isso, as coisas não acontecem. Né? A vida é feita de execução. Assim, eu sempre brinco. Adorei essa. Estratégia, você compra, você copia e tal. O difícil é você executar ali no dia a dia. Né? Ter bate-papo aqui como a gente está tendo é fácil também. Né? É difícil transformar essas intenções, esse papo em coisas que acontecem na vida real. Né? E a vida real acontece o quê? Com uma interação, acontece com escrever alguma coisa, em trabalhar, em entrevistar, em vender, né? Em comprar. São atos físicos que se traduzem em realidade. Se você não fizer isso,
bacana, você é bom de conversa, Uhum. bom de entrevista. Eu sempre digo que tem gente que é ótima, né? Você vai entrevistar, é ótimo de entrevista e ruim de serviço. De serviço. Eu sempre brinco, o melhor funcionário que tem é aquele que é muito bom de serviço e ruim de entrevista. Porque provavelmente vai ter menos gente caçando ele e tirando ele da companhia, né? Mas que ele vai entregar pra caramba pra gente dentro da companhia. Excelente. Ô Luiz, me conta uma coisa. Quantas horas você dorme por dia? Só uma curiosidade. Assim, varia. Assim, eu durmo pouco. Assim, eu durmo abaixo, talvez, da média. Mas eu tento garantir que pelo menos 6 horas eu tento. Um soninho fazer. Ali de qualidade de 6 horinhas. Tem horas que cai um pouco menos, tem horas que cai um pouco mais. Eu tenho uma facilidade muito grande também, de novo. Você tem que ter sorte na vida. Eu fui treinado pela minha carreira. Eu consigo dormir muito fácil em avião, em táxi, em carro. Né? Ontem eu até brincando, né? Eu tenho aqui um taxista que me apoia aqui em São Paulo, a base, né? Ele me deixou no tênis ontem à noite, que eu fui num torneio de amigos ali no Paineiras, e na volta, né? Eu falei, eu voltei dormindo para casa, né? Dormi a meia horinha, já cheguei em casa, já tomei um banho e fui dormir. Então, assim, eu consigo aproveitar. Já deu aquela carguinha, né? Aquela carga rápida. Aqueles intensos de sono para poder recarregar a bateria e poder continuar. Mas, graças a Deus, funciona bem. Muito bom. Quando você se vê como líder, né, que tem essa quantidade de responsabilidade, de liderados. Imagina que eu tivesse aqui um liderado seu. Né? Se eu perguntasse para essa pessoa, né, como é o seu estilo de liderança, o que você imagina que ela responderia? Eu acho que tem várias facetas. Assim, acho que o líder ele depende também. Eu vou te responder, mas só acho que contextualizando. Eu acho que o líder tem muito a ver com o ambiente no momento que ele está. Eu honestamente eu não acredito, né? Primeiro que liderança é uma coisa copiável de estilo, né? Porque é muito único. Eu vi ao longo da minha carreira, eu vi muita gente copiando outros e perdendo a genuinidade, né? Acho que a coisa mais importante de um líder é ele ser genuíno, transparente e vulnerável. Né? Porque, de novo, ninguém sabe tudo. Né? Não interessa a posição que você está, cara. Você é gente como qualquer outra pessoa. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de ser reconhecido, não vou te dizer que vai ser assim, eu acho que primeiro assim, que eu sou genuíno, né? Que eu falo o que eu realmente penso, e as pessoas sabem que podem esperar de mim a verdade, né? Mesmo que seja dura, né? Sou transparente, então não tem surpresa, né? E que meu maior papel que eu gostaria de ser reconhecido por é de ajudar. Eu acho que o líder é aquele que abre o espaço para que as pessoas entreguem o seu potencial. Né? Eu gosto muito de usar aí até, às vezes, parafrasear algumas pessoas. Assim, acho que o líder é aquele que tira os problemas da frente para que os outros possam entregar os resultados, seus sonhos, suas realizações. Né? Eu acho que outra característica muito importante de líderes que eu admiro, né, e que eu tento replicar é a humildade. Assim, eu acho que um líder que vira arrogante, ele vai cair em algum momento. É só você estudar a história da humanidade, né, as nações, as empresas, né, e as pessoas de muito sucesso, quando fracassaram, foi por causa da arrogância e da perda da humildade. Né? E, por último, assim, eu gostaria de que fosse reconhecido alguém que pode contar nos momentos difíceis. Né? É muito fácil você ser aquele, eu brigo, líder do tapinha nas costas no momento difícil. O difícil é quando dá um problema, e sempre dá. Você tá ali, né? E você tá ali para poder, junto, dividir a dor, o desafio e não apontar dedo. Né? Que, assim, acho que é uma coisa... eu acho muito bacana, que eu aprendi com vários líderes que eu conheci ao longo da minha vida, é você olhar para frente e não olhar para trás. Né? Acho que olhar para trás é para tomar impulso e para aprender. Né? Mas acho que é muito chato aquela pessoa que assume uma nova função, uma nova companhia, e ele gasta 90% do seu tempo criticando o passado. E como que você não estava lá naquele momento, você nunca sabe por que aquela decisão foi tomada. Eu sempre tendo a achar que quem estava no lugar não era estúpido. Teve uma razão para aquilo, né? Você pode não concordar com aquilo, mas beleza, então vai e corrige e olha para frente. Então acho que é muito feio, né? Assim, pessoas que assumem novas funções, novos cargos, ficar olhando o tempo inteiro o passado e criticando, que é a maneira de você tentar minimizar o trabalho dos outros para valorizar o seu. Não, valoriza o seu daqui para frente, né? E entregar o que estão fazendo. Então eu tenho, assim, normalmente, que eu acho que tenho uma visão muito otimista. Mas também gosto de cobrar, né? Acho que eu seria... Precisa ter o resultado eu também, acho que né? Algumas pessoas iriam realmente falar que às vezes eu talvez exagero, seja micromanager em algumas coisas, né? Eu sou o rei do follow-up, né? Eu adoro ter a minha listinha e ir atrás das coisas que eu acho importante. E às vezes, obviamente, não agrada, né? Eu tenho que me policiar, né? Que eu acho que é verdade. E, de novo, acho que o líder é aquele também que consegue entender os seus parceiros, os seus
membros do time, a característica de cada um. Né? Eu acho que você formular times diversos tem muito a ver com isso, né? Você complementar as suas deficiências. Né? Eu sempre brinco, um cara que é muito desorganizado, mas genial, e que precisa ter do lado dele aquele cara que é muito organizado, chato e que bota tudo no papel, porque senão vai ser um caos. Se tiver 3 ou 4 caras que são geniais e desorganizados, você não chega a lugar nenhum. Também se só tiver cara que é organizadinho e só joga dentro da caixa, também a empresa não vai ter nenhum tipo de inovação. Então, o segredo da vida é criar times que são complementares, né? O Rubens usa uma espécie, cada um tem que mancar para um lado, né? Porque aí um manca para a esquerda, um manca para a direita, mas a gente consegue andar para frente. Se todo mundo mancar para a direita, a gente vai cair ao longo do tempo. Então, acho que são essas características que eu admiro em outros líderes e gostaria de ser reconhecido por isso, mas não necessariamente você vai ter essa resposta. Né? Agora, se você olha para trás na tua carreira, né? Já aproveitando para deixar isso como dica para as pessoas que estão se desenvolveram na carreira ou estão começando a carreira, enfim, que uma ou duas coisas você com certeza faria novamente e que uma ou duas coisas talvez você não fizesse novamente? Acho que uma coisa que eu faria novamente é trabalhar duro. Assim, eu não conheço nada na vida, seja no esporte, seja na política, seja na religião, seja nas empresas, que não deu trabalho para fazer. Sempre brinco, né? Você olha lá um Federer, né? Eu gosto muito de tênis, um Nadal, um Djokovic, agora um Alcaraz, fala assim, esse cara é muito talentoso. Esses caras treinaram muito, dedicaram muito, abriram mão de muita coisa. Né? Aos 14, 15, 16 anos que a gente estava nas festinhas. Eles estavam lá, treinando. Por dia, dormindo cedo, se alimentando, etc. Então, assim, nada substituiu o trabalho duro, dedicado e com compromisso, porque você quer atingir, né? E a segunda coisa, cara, assim, que eu repetiria é conhecer gente. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de gente, gosto muito de gente, e ter curioso para conhecer pessoas e pessoas diferentes e estar aberto a relacionamentos, né? Estar aberto a conhecer pessoas que não são necessariamente iguais a você, mas que trazem algum grau de complementariedade, novidade, etc. Porque eu acho que ao longo da vida, e tem coisa que você vai cruzando, né? Você, uma pessoa você não vê há 10 anos, uma vez você se reencontra e abre uma oportunidade incrível para ela, para você, ou um conhecimento. Então, assim, eu acho que o que eu não faria, em algum momento eu fui impaciente. E a vida e a carreira, né? Mas e o desenvolvimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não. Tem alguma vez que eu me frustrei muito, eu até tomei decisão de mudar. Eu troquei algumas vezes de empresa e tal. Não necessariamente me arrependo por isso, que eu acho que eu ganhei outras experiências, mas talvez um grau de impaciência com algumas coisas maiores, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que o tempo corrige um monte de coisas, né? De injustiça. Né? Alguém que você foi promovido, que você achou que era melhor que aquela pessoa, fala, o cara foi promovido na tua frente, é injusto, esse companheiro não me reconhece, vou fazer outra coisa. Calma, né? Claro que se ao longo da vida isso se repetir, você tem que tomar algumas atitudes, mas às vezes é uma circunstância, é uma questão, às vezes é uma má avaliação. Né? Todos nós erramos de julgamento de pessoas, né? Quer dizer, infelizmente, né, gestão de gente e de talentos é uma ciência inexata, que dá a oportunidade da gente se diferenciar, né, e saber o que o Rodrigo faz bem, como é que eu aperto o botão que faz ele mover, o que ele precisa ser desenvolvido, né, e que outra pessoa poderia não enxergar a mesma potencialidade. Então, acho que assim, a capacidade de, algumas vezes, ser um pouco mais paciente e saber que, de novo, as coisas vão acontecer se você estiver preparado. Excelente ponto. E essa geração, né, já aproveitando aqui a geração atual, de novo, toda geração é diferente da outra, né? A gente fica falando, não, vamos falar muito de geração que está ficando velho, né? Mas eu acho que a nossa está ficando para trás, né? Para trás, né? Eu brinquei outro dia no meu aniversário, que foi há alguns dias atrás, 10 de agosto, lá na empresa, eu brinquei. Eu costumava, por muitos anos, ser o mais novo na sala, nas questões, agora eu sou o mais velho na sala, né? Então, quando você realiza que, de fato, né, as coisas estão mudando, mas como tecnologia e tudo que aconteceu é muito bacana e muito imediato. Eu acho que o jovem hoje tem uma tendência a achar que também as soluções de algumas coisas e até a própria evolução de carreira é muito imediata. Né? E eu acho que esse é um assunto que, aqui do alto dos meus 30 e poucos anos de profissão, eu diria, cara, que é difícil eu ver casos que o tempo não corrigiu uma injustiça, ou seja, alguém que ficou para trás na sua carreira, não fez um catch-up e ultrapassou, ou alguém que foi acelerado e que não estava certo de ser acelerado,
acabou parando, porque assim, eu posso assim, listar 1 ou 2 casos, no máximo, dos mais de 500 casos que eu já vi na vida, que as coisas tendem a convergir para o lugar certo. Né? Porque como a vida é um conjunto de experiências, de atitudes, de exemplos, as pessoas vão observando. Né? Ninguém consegue enganar Não por dá. muito tempo. O papel cai, a máscara cai, não A tem máscara como. cai, ninguém consegue enganar por muito tempo. Então, assim, é muito importante você estar focado no que é importante para você, no que é felicidade para você, e principalmente no que é o caminho que você quer seguir. E seja consistente, você vai chegar lá. Muito bom. Luiz, você escreve lá uma coluna na Exame, e eu sigo você, eu leio com bastante frequência o que você escreve, e eu sempre percebo, primeiro, uma diversidade de assuntos, né? Você consegue dominar bastante temas assim diferentes, mas eu percebo também um otimismo com o qual você escreve a respeito do país, a respeito da nossa situação como um todo. E você também fala bastante sobre essa questão da energia renovável, essa questão das energias mais verdes, mais limpas e tudo isso. Obviamente você fala de diversos pontos. De onde você busca, né, tamanha diversidade de conhecimento? Né? Como é que você... Obviamente você teve uma carreira, né, bastante heterogênea, né? Passou aí por diversas empresas e tal, mas de onde mais você busca esse conhecimento todo? Não, então, assim, primeiro assim, deixa eu te dar um pouco do background, por que eu aceitei, né, quando foi feito o convite, participar disso, porque eu acho que eu estou convencido, cara, que a transformação do Brasil vai ser feita pela sociedade civil. Né, assim, eu acho que os últimos anos foram muito ricos para o Brasil. Né, e em termos da conscientização política, da necessidade do envolvimento das pessoas, né, eu acho que a gente cresceu muito. Coisas como você faz, envolvimento social, no envolvimento no terceiro setor, né, no envolvimento político das pessoas, né, que foram impulsionadas pela essa incrível capacidade do brasileiro se digitalizar. Não importa a classe social, não importa o nível de educação, não importa a região do Brasil, o brasileiro é um ser conectado. Né? Quer dizer, os números são impressionantes do Brasil, de celular, de Orkut, quando era grande, né? De Facebook hoje, de Instagram, de WhatsApp, é uma coisa muito diferente, né? E você vê do resto do mundo. Né? Então, eu resolvi dar essa contribuição porque eu acho, assim, primeiro, que eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Né? Acho que o Brasil é um país maravilhoso, com um potencial incrível, mas que, infelizmente, a gente tem coisas muito ruins no Brasil. A desigualdade no Brasil é inaceitável. A gente não pode ter um país rico em minério, 100% em alimentos, em petróleo, em biodiversidade, pessoas passando fome. Território, né? Pessoas passando fome. Isso é inaceitável. Eu acho que nós, como brasileiros, temos que nos indignar todo dia em relação a isso, porque isso não é aceitável ter um irmão, né, que não tem o que comer, ou que come menos do que deveria. Né? Então, acho que esse é o que me impulsiona. A outra coisa é que, assim, eu acho que o mundo vive hoje uma geopolítica que favorece muito o Brasil. A gente é um país de paz, um país que se dá bem com leste, com oeste, com norte, com sul, né? E a gente tem que aproveitar isso. Né? Um mundo polarizado, né? Um país polarizado. O Brasil ainda vive uma polarização política que é natural do mundo inteiro, é um fenômeno que eu acho que tem a ver com redes sociais, e com tudo que acontece, enfim, eu acho que são fases, né? E a gente tem que se beneficiar disso que está acontecendo no mundo para trazer essa riqueza que vai tirar essa desigualdade, porque nada substitui o caixa. É isso aí. Na empresa, na pessoa física, no país. Não adianta, gente. A gente não gera riqueza só com ajuda e só com suporte. Né? Aquela velha frase, né? É legal dar um peixe, mas é mais importante fazer a pessoa ensinar a pescar. A pescar. Todo mundo quer ser independente. Né? Eu sou fã do Edu Lira, né? Do Gerando Falcões, né? Um grande amigo, a gente apoia bastante. Eu acho que a cabeça do Edu é a cabeça de todos nós temos. Não adianta, a gente não vai transformar a favela em peça de museu só com assistencialismo, dando dignidade, dando emprego. Né? Então, essa coluna, o que eu tentei fazer ali é pegar esses vários temas que eu acabo participando por estar em vários conselhos, estar na Brasca, ter o privilégio de participar de várias conversas e tentando afunilar um pouco de uma agenda de Brasil. Né? Uma agenda de Brasil que uma pequena contribuição para que o legislativo, o executivo, o judiciário, a sociedade civil possa focar em coisas que a gente possa de fato transformar. Né? Que o Brasil, o futuro é verde digital, né? E o Brasil pode ser verde digital, né? Mas tem que resolver problemas estruturais nossos, né? Problemas de estabilidade
jurídica e regulatória, né, que eu sempre gosto de falar bastante, né, problemas de custo da nossa máquina de Estado, né, a gente precisa fazer uma reforma administrativa e precisa reduzir o tamanho do Estado, né, nossos custos de transação, tudo é muito complexo. Imagina para você abrir esse teu estúdio aqui, licenças, sim, um monte de coisa, né, que em outros lugares do mundo seria muito mais fácil. Isso tudo emperra a nossa capacidade de desenvolver. E o Brasil é um país de empreendedores, né? As pessoas aqui querem desenvolver, querem fazer. A gente precisa liberar essa energia possível. Então, assim, como é que eu me respondo? Como é que eu tenho? Primeiro, eu tenho um grupo de pessoas que me apoia naquilo, né? A gente internamente, externamente, que trazem alguns temas. Trazem dados e tal, imagino que te ajudem né? aí. Eu tento provocar, cara, vamos falar sobre mercado de carbono. Aí o pessoal eu dou um pouco e tal, me ajuda, e depois a gente condensa, né? Mas é muito com essa perspectiva, né, Rodrigo, de dizer assim, cara, a gente pode ser muito melhor do que a gente é. Mas se cada um de nós não der o esforço necessário e a contribuição, a gente vai ficar reclamando que o político A, que o político B, que o presidente A, que o presidente B, que o ministro A, que o ministro B. E aí, o que você está fazendo? Quantas vezes você sugeriu alguma coisa? Quantas vezes você foi a Brasília e interagiu com essas pessoas e tomou um não, mas que plantou uma sementinha que vai... Quando você pegou os aliados, outras empresas, outros executivos, para juntos venderem essa mesma ideia? Quantos, em algum momento, você abriu mão do que era melhor só para você e para sua empresa e pensou um pouco mais no todo, porque se o todo for melhor, né? Eu sempre brinco. A coisa vai ser muito melhor se o Brasil for melhor. Não tenho dúvida disso, né? Se o Brasil crescer, se desenvolver, ser melhor, nós vamos ser melhor. Não tem graça você ser o pavão, né, no lugar sem riqueza. Não é legal. Que as pessoas estão sofrendo, né? Que todo mundo fica te admirando, mas e aí? Não é legal andar de carro blindado. É impressionante essa perspectiva que você traz, Luiz. É impressionante. Eu estou impressionado e feliz de saber que um executivo do teu porte, né, tem essa visão de compartilhamento, de fazer as coisas muitas vezes olhando o todo, não necessariamente olhando só o seu resultado ali do teu negócio. Isso é muito, muito legal. E aí, Rodrigo, para complementar esse negócio, assim, a discussão muito grande no Brasil sobre desmatamento, meio ambiente, etc. As pessoas esquecem que, na verdade, se a gente não atacar a pobreza, isso não vai melhorar. Exatamente. Porque a pessoa não desmata ou polui um rio aqui em São Paulo, uma represa, ou faz um desmatamento. Estou tirando aí a criminalidade e a minoria que faz como negócio. Eu estou falando da pessoa que está ali para sobreviver. Que é a grande maioria, né? Se a gente não resolver isso, nós não vamos reduzir. Não adianta, porque tem 22 milhões de pessoas que vivem dentro da floresta na Amazônia, por exemplo. Se a gente não der dignidade, não der capacidade, não der oportunidade, não vai acontecer. Então não adianta criticar. O que nós vamos fazer para melhorar isso? Mesma coisa aqui nas grandes cidades, né? O que nós vamos fazer para melhorar isso? Não, nossos rios não vão ser... A gente vai fazer trabalho de despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Baía de Guanabara, o Rio Pinheiros de Tietê, mas vai voltar. Porque a gente não tirou... Não trabalhou na base, né? Na base. Então, assim, eu acho que esse é o papel que eu acho que... E, de novo, quem resolve isso são geração de riqueza através de empresas, de empreendedores, com suporte do Estado, onde só ele pode fazer. Saúde, segurança, educação, né? Mas a máquina do ser humano é a máquina de sonho, de crescimento, de desenvolvimento, de trazer, de inovar, de fazer isso. É isso que a gente precisa fazer. A gente fazendo isso, esse país vai ser diferente. Vai ser diferente. E a gente tem muito potencial para isso. E tem muita gente boa. Exatamente. Tem muita gente boa. A maioria é gente boa, na verdade. Agora, a gente tem que atacar, que é uma coisa que assim, a gente não faz como deveria fazer, repreender os maus elementos, né, que existem em toda a sociedade. E eu acho que o Brasil é muito leniente nisso. A gente tem gente que sonega bilhões de reais, que faz crimes ambientais estruturadamente, né, e outros tipos de crimes. E ao longo do tempo, é uma sociedade muito leniente. A gente tem que ser muito mais duro na punição desses crimes, porque são eles que atrasam o nosso país. Né? São eles que... A gente tem um imposto mais alto, porque 22% do imposto no Brasil não é recolhido. Se você pegar assim, quanto deveria ter de arrecadação de impostos no Brasil, com base nas alíquotas que tem de ICMS, PIS/COFINS, 22% a menos é arrecadado do que era a arrecadação. Então significa que a alíquota podia ser menor se todo mundo pagasse. Né? Luiz, se você tivesse acesso a uma máquina do tempo, vou fazer uma pergunta aqui lúdica. Se você tivesse acesso a uma máquina do tempo
e que você pudesse usar ela uma vez, para onde você iria? Futuro ou passado? E para que situação você iria? Certamente eu iria para o futuro, Aham. né? E eu iria para um lugar, né, que seria o Brasil, onde a gente tivesse de fato entendido que perseguir esse sonho, nós temos a potência verde, vai trazer um futuro inacreditável para esse país. Uhum. Assim, gostaria de acordar um dia e ler a capa do Wall Street Journal, do Financial Times, o Brasil é escolhido o melhor país para se viver por causa das suas características de indústria verde e do seu potencial da biodiversidade e do cuidado com o meio ambiente. Para mim, isso seria a realização de um sonho. Fantástico. A Moove, vocês têm a Moove no grupo. O que exatamente a Moove faz? Porque ela é uma multinacional, né? Rodrigo, excelente pergunta, né? Assim, a Moove hoje é o nosso grande xodó, né? Porque ela é, entre as empresas investidas do grupo, é a menor, mas é uma empresa que teve uma trajetória nos últimos anos inacreditável de crescimento e principalmente de referendar a tese de que é um business replicável em diferentes geografias. Né? Uhum. O que é a Moove? A Moove nasceu da aquisição que a Cosan fez no final da primeira década de 2000, né, lá por 2008, o negócio de lubrificantes para carros, indústrias e caminhões, para todos os setores, da ExxonMobil. Então a gente comprou o negócio de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil, que era uma planta de lubrificante na Ilha do Governador, os produtos, poder ter a licença de fabricar os produtos e os clientes e os contratos que existiam. Né? Era um negócio muito pouco rentável e com market share menor que 10%, e que ao longo dos últimos anos chegou a 20% do mercado brasileiro, na marca Mobil, bastante rentável, com um portfólio de produto incrível, mas que ao longo dessa trajetória agora, que completa um pouco mais de 14 anos, né, ela entrou Paraguai, Uruguai e Bolívia, também com a marca ExxonMobil, entrou na Argentina, entrou nos Estados Unidos, entrou em vários países da Europa, como França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Escócia, etc. Então se tornou uma grande máquina de produção, distribuição, comercialização e marketing de lubrificantes e produtos de cuidado para veículos, né? Como fluido para radiador, fluido de freio e outros acessórios, focado nesses mercados e com uma capacidade enorme de crescimento, porque é um mercado global muito fragmentado, né? Então a gente tem uma marca que é uma marca muito forte, que é a marca Mobil, com uma equipe que só faz isso, dedicada a isso. Que é a vantagem do foco, né? Que a gente foco, falou um total. pouco no começo, né, cara? Foque nas suas coisas, não tente fazer 500 coisas, né? Foco, que é uma referência hoje em lubrificante, né? E a gente fez um movimento muito bacana no passado, né? O Felipe é o CEO e o líder, né, dessa organização. A gente comprou um negócio nos Estados Unidos, né, que era o maior distribuidor da ExxonMobil nos Estados Unidos, tinha 20%, pouco mais de 20% das vendas da ExxonMobil nos Estados Unidos, né, e que vinha de um período difícil, passando pela mão de vários private equities e tal, e faltava ali uma cultura de alguém que queria aquele negócio por longo prazo, não era só para tentar inchar ele, melhorar para depois vender. Né. A gente adquiriu, usamos grande parte do time que está lá, do time que estava lá, mas acrescentamos alguns novos talentos e a metodologia muda de fazer. E o negócio está indo super bem, nós estamos super animados. E, de novo, é uma tecnologia brasileira, né, usando o know-how dos nossos parceiros locais para progredir no maior mercado, que é os Estados Unidos. Né? E a gente está fazendo a mesma coisa na Europa. Então, é uma companhia que a gente vê aí que é uma enorme oportunidade. E o mais bacana, nessas companhias, a gente está criando talento local com a visão, com a cultura, com os valores da Moove. Né? Então, na Europa agora tem muito poucos brasileiros, porque a gente já fez o trabalho inicial, que era criar isso agora ocupado por franceses, ingleses, etc., mas que compraram o sonho, compraram o propósito e se adaptaram bem. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Né? Então, é um negócio que a gente tem muito orgulho. A gente é sócio da CVC, que é um grande fundo de investimentos, né, nessa companhia. E a gente está esperando as próximas oportunidades de poder crescer e desenvolver esse negócio, porque é muito bacana, né? Você vê como brasileiro, né? Um negócio que nasceu aqui. Aqui pequeno, que não era tão rentável, que não tinha tanto market share, crescendo. E virou uma coisa única. A gente tenta procurar algum outro exemplo no mundo e não consegue ver, porque a forma como foi desenvolvido foi muito bacana. Muito legal. E, de novo, é sempre a mesma coisa. Liderança, gente,
processos e uma visão de longo prazo. De longo prazo. De construir uma relação de longo prazo. Com os clientes, com os fornecedores. Com todo mundo, com a cadeia inteira. Com o time. Com o time, exatamente. Talvez principalmente com o time. Luiz, para a gente começar a encerrar aqui esse papo maravilhoso que a gente está tendo, queria falar um pouquinho do CPF do Luiz. O que você gosta de fazer? Você já falou que gosta de jogar tênis, mas o que você faz, por exemplo, num fim de semana corriqueiro seu? Como é que é a tua vida fora do mundo corporativo? Então, assim, eu já te falei, eu gosto muito de jogar tênis, gosto muito de gastar tempo, investir tempo e curtir com a minha família, né? Como eu te falei aqui antes da entrevista, infelizmente ou felizmente, é coisa da vida. Eu tenho 2 filhas morando fora do Brasil, né? Trabalhando fora do Brasil, uma está morando em Nova York, outra morando em Miami. Então, todo o tempo que a gente consegue se encontrar no meio de uma viagem ou num destino, a gente aproveita junto, né? Além das sessões de FaceTime, né? E de WhatsApp, etc. Eu gosto muito de cinema, né? Eu curto muito ir ao cinema e sempre que eu posso tenho questões de ir ao cinema, conviver com meus pais, graças a Deus, são vivos, né? Que privilégio. Meus sogros são vivos. Que privilégio. Né? Tem o meu irmão também mais novo, mora no Rio de Janeiro, e toda a família dele, né? Então, a gente gosta muito de poder estar junto, né? Infelizmente, eu viajo muito, né? Mas... então, esse tempo de convivência e com os amigos, quer dizer, é um negócio muito simples. Ir na praia quando dá ali no Rio de Janeiro e comer alguma coisa na Dias Ferreira ali, fazer um churrasquinho, fazer uma pizza. Uma vida corriqueira, né? Uma vida corriqueira, cara, não tem nada de muito sofisticado. E eu gosto muito de viajar. Eu e minha esposa acabamos de voltar agora, chegamos domingo da Turquia, passamos uma semana na Turquia, um pedaço trabalhando lá, tem um grande evento que a Raizen faz com seus revendedores, que são grandes parceiros importantes nossos, onde a gente celebra e premia, né, os grandes desempenhos e tal. Então tinham 700 pessoas e depois a gente pôde gastar um pouquinho de tempo nas praias aproveitar da Turquia, um pouquinho, né? São maravilhosas, as né? viagens pleasure que se fala agora, business com pleasure, né? Consegue pegar um pedacinho da viagem para então, curtir um pouquinho. Foi muito bacana, foi reenergizante e ao mesmo tempo rever aqueles revendedores que eu tive o privilégio de conviver há muito tempo, parceiros e o time, né, de comercial da Raizen lá com uma energia incrível em Istambul, que é uma cidade maravilhosa e que, de novo, eu gosto desses lugares. E aí você fala assim, que é o meu lado de tentar contribuir, né? A gente tem um grupo lá no Rio de Janeiro de pessoas que estão contribuindo para o Rio melhorar. É o Rio Vamos Vencer, né? Que legal. E aí eu já cheguei lá e postei, que a gente tem que copiar exemplos de turismo, né? O Brasil, de novo, pode ser uma potência turística gigantesca. A gente recebe 7 milhões de pessoas. Né? Muito menos que a Torre Eiffel sozinho recebe, né? A Espanha vai receber esse ano mais de 100 milhões. A França muito mais de 60 milhões. A Tailândia recebe mais de 60 milhões. A Turquia, se eu não me engano, recebe mais de 30 milhões. Aí quando eu cheguei lá, já escrevi. Olha como é que está o aeroporto, olha como é que está a organização, olha como é que estão as áreas com segurança, com Istanbul Card, né? Que você chega lá para andar no metrô, andar nos barcos, andar... Tudo uma coisa só, tudo organizado, tudo fácil. Dá para fazer, né? Só a gente querer fazer. Istambul, a Turquia não é mais rica que o Brasil, na verdade. Se olhar o PIB per capita, é mais pobre. Tem mesmo desafios de segurança que a gente faz, mas se você focar e fazer. Então, eu escrevi lá no grupo, né? Então, assim, é isso que eu gosto de fazer. Conhecer gente, ver gente, estar com a minha família, né? Poder curtir os amigos e fazer um pouco de exercício, esporte e ver um pouco de cinema, cara. Isso aí me satisfaz. Legal. Luiz, super obrigado pelo seu tempo. E parabéns você aí, cara. Imagina, a gente só tem esse projeto por causa de pessoas como você que vem aqui e dedica um pouquinho do tempo pra gente. Super obrigado de verdade. Valeu. Obrigado. Uau, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Luiz. Se você curtiu, por favor, deixa seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para ajudar a gente a levar esse conteúdo para esse mundão afora, porque a gente recebe executivos como o Luiz aqui que deixam esse legado de uma vida toda, de uma carreira brilhante para nós. Então ajuda a gente com isso, fiquem bem e até o próximo episódio.